salvos em nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez o meu cunhado me disse quanto impressionou ao conselho que lhe deu meu velho pai antes do casamento com a minha irmã. Ele disse que meu pai chegou bem perto dele para lembrar-lhe: olha, o casamento é uma coisa muito difícil, mas também é muito fácil de dar certo. O que é preciso para um casamento, e é bom que saiba, o papai não era nenhum literato, nenhum homem culto, tinha apenas a primeira instrução primária. Uma coisa que faz o casamento facilmente dar certo é, em primeiro lugar, o respeito mútuo entre o homem e a mulher. Quando um perde o respeito pelo outro, então aos poucos o amor vai morrendo e a família se torna um purgatório ou então um inferno. E ele disse ainda: mas não esqueça que não só o respeito mútuo, mas a fidelidade. Porque se o respeito garante a permanência do nosso amor um para com o outro, é a nossa fidelidade que nos torna dignos desse amor. E ele acrescentava com aquela ingenuidade: olha, eu sempre fui fiel à minha Maria. Essa fidelidade e esse respeito, e é bom não esquecer que o respeito é a outra face do amor, é que constituem os grandes segredos da realização matrimonial. Porque essa união íntima, ela exige, como diz o Vaticano II, doação recíproca de duas pessoas e o bem dos filhos. União íntima exige a perfeita fidelidade dos cônjuges e a indissolúvel unidade. Porque, de fato, para usar a expressão de São Paulo, o matrimônio é um grande sacramento, é um grande mistério, porque ele representa, simboliza a união de Cristo e da sua Igreja. Se lá no Novo Testamento, a época da vinda do Reino de Deus é anunciada como uma grande festa, uma grande boda, em que Deus se une à natureza humana, em que Cristo se une à Igreja. Evidentemente que o uso desta imagem vem nos lembrar que o matrimônio é realmente uma coisa sagrada. Na verdade, é pelo matrimônio que o homem adquire esta participação no mistério da vida, mas de uma forma tão fantástica que ele fica assombrado quando seu filho nasce e ele vê os seus olhos nos olhos do filho, o seu sorriso no sorriso do filho. Então ele diz: uai, mas o que eu fiz? Eu não fiz nada. Na verdade, se ele deu a sua semente à mulher, todo o resto foi uma obra de Deus. E como diz o profeta Davi, nos teceu fibra a fibra no seio de nossa mãe. Fibra a fibra. É o grande mistério. O casamento não é um problema de dois, mas é um problema de três. O pai e a mãe que formam o corpo, e Deus que naquele instante cria e infunde a alma. E é por isso que o matrimônio fracassa,
quando os homens põem Deus para fora dele, aí realmente não há consistência, não há força, não há nem alegria. Mas do outro lado, esta grandeza do matrimônio é alimentada pelo exemplo e pela graça do amor de Cristo à sua igreja, que é um amor conjugal. Ele ama a sua igreja como o marido deve amar a sua esposa. A sua igreja ama Cristo como a esposa deve amar o seu marido. E neste amor mútuo se realiza o milagre da fecundidade, não só daqueles que nascem da carne e do sangue, mas também da ação de Deus, mas também daqueles que nascem para a eternidade, exatamente vindos do coração de Cristo e passando pelos braços da igreja. Na verdade, Jesus, quando fala do matrimônio, insiste exatamente na insolubilidade. Assim como não se pode separar Cristo e a igreja, não se pode separar o marido e a mulher. E vai dizer mais ainda, que eles serão uma só carne. E acrescenta, o que Deus uniu, o homem não separe. Ora, separar aquilo que Deus uniu é como despedaçar uma coisa que é uma coisa só. Não se trata apenas, sei lá, de tirar uma flor de uma árvore, muito menos assim de tirar, sei, um cachorro, por exemplo, de um muro em que ele está montado. Não. Trata-se de duas coisas que são uma coisa só. Serão os dois uma só carne. E no momento em que eu realmente destruo esta unidade, eu também destruo os dois que se tornam pedaços de uma coisa. Daí a gente entende porque é tão difícil que aqueles que destruíram o próprio matrimônio algum dia se encontrem na alegria ou na felicidade, porque eles são seres despedaçados. Meus irmãos, vamos pedir ao nosso Senhor pelas nossas famílias. Vamos pedir ao nosso Senhor pelas famílias de todo o mundo, as famílias da igreja. Vamos pedir ao Senhor que cada esposo realmente imite a figura de José. Cada mãe seja um pouco como Maria. E os filhos sejam todos, mas muito como Jesus. Porque se realmente isso acontecer, o mundo será tão diferente, haverá tanta paz, tanta alegria, haverá tanto amor. Meu Deus, como é tão fácil ter uma boa família quando nós vamos ter lamento. Como é tão difícil ou impossível construir uma família que dê felicidade aos pais e aos filhos quando Deus é jogado para fora de casa. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte.